Olha, pessoal, dia 13 de agosto, vão para as ruas defender a educação. Nada do que conquistamos foi nos dado. Só a luta muda o nosso futuro. Agora querem tirar de nós essas conquistas. Não vamos aceitar. Como que nós vamos pensar um projeto do futuro se no presente as universidades não funcionam? Dia 13, estaremos às ruas. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Dia 13 estaremos nas ruas. É mais um tsunami, já houve 2, né? Esse vai ser o terceiro pela educação. Abrimos o papo de hoje, mostrando Chico Buarque. Tem outro vídeo, tem o Marcelo D2, a Tereza Cristina, o Paulo Betti e tal, convocando para que todos saiam às ruas no dia 13, que é terça-feira que vem, em defesa da educação e contra os cortes que estão sendo feitos por esse atual governo. No dia 15, foi dia 15 e 30 de maio, as ruas ficaram lotadas de gente protestando contra tudo isso que eu falei. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data instituída pela ONU. No final do programa a gente vai colocar um vídeo produzido pela própria ONU. Os povos indígenas estão sofrendo muito nas mãos desse atual governo. Saudações ao pessoal da TV Quirimurê, da Rede da Cidadania de Salvador, pessoal da TV Comunitária Cidade Livre de Brasília, TV comunitária que vai ao ar pelo canal 6 da NET Rio, TV 7, canal 7 da NET lá em Pernambuco, TV Capibaribe, e pessoal de Maceió, TV comunitária, canal 12 da NET, tá? Vamos lá. Vocês participam no programa, hoje é sexta-feira, a gente só volta na segunda, então vamos caprichar, vou tentar dar muita voz para vocês hoje. No 11-992-030506, e a gente bate aquele papo aqui durante essa quase meia hora de papo com o Zé. Olha, gente, mais uma vez o ex-capitão mostrou aquela grosseria, grossura, um sujeito ignorante, né? É um negócio impressionante. Primeiro de manhã, quando um repórter perguntou a ele se era possível conciliar crescimento e preservação ambiental, ele respondeu sim. Aí o repórter perguntou, como? Aí o intelectual, presidente do Brasil, falou, é só você comer menos um pouquinho. Você fala para mim em poluição ambiental, é só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida. É brincadeira? Olha o nível, olha o mundo que esse sujeito vive. Mais tarde, tá? Achei mais tarde foi mais grave, inclusive. Isso aí de manhã foi mais uma dessas baboseiras, grossuras, idiotices dele. À tarde ele foi veemente numa crítica à imprensa, que é de uma maldade atroz, com a conivência do ministro Sérgio Moro. O assunto, ele estava ao lado do Moro. Eram policiais e os assassinatos cometidos pelos agentes da lei. Ele interrompeu, o ex-capitão interrompeu o Sérgio Moro para ameaçar os jornalistas que estavam presentes ali na coletiva, reclamando que os excessos praticados pelos jornalistas nunca são punidos. É brincadeira? Vamos ver e ouvir, depois a gente comenta mais. Extravagância nisso. Procure lá, artigo 33 do Código Penal alemão, artigo 33 do Código Penal português, é uma reprodução exata desse dispositivo legal. Se o excesso jornalístico desse cadeia, todos vocês estariam presos agora. Tá certo? Todos vocês estariam presos. Todos vocês.
E pior que o Sérgio Moro do lado dele ri, acha bonito, acha engraçado. Que o sujeito que é presidente da República, esse ex-capitão, fala essa coisa para os jornalistas presentes, dizer que todos eles estariam presos. E o ministro da Justiça, com aquele risinho, é ridículo, né? Nós estamos realmente vivendo dias terríveis, difíceis de conviver com tudo isso. Lembrando, dia 13, todo mundo nas ruas, hein? Alguns deputados do PT procuraram a Procuradoria-Geral da República para denunciar uma perseguição política e ideológica nos Correios. Os parlamentares entraram com a representação, pedindo para que esta perseguição seja investigada e punida. As vítimas são funcionários da empresa que exercem cargos comissionados e são filiados a partidos de oposição. A vice-líder do PSL na Câmara incentivando uma verdadeira caça às bruxas nos Correios. É a senhora Bia Kicis, ou Kicis, não importa o nome dela. Portanto, ela afirma ter recebido uma lista de funcionários da empresa ligados à esquerda. Olha os tempos que nós estamos vivendo agora de caça às bruxas. Você não pode ser esquerda e trabalhar numa empresa como Correios, por exemplo. Que venha uma idiota como essa deputada, com uma lista exigindo que sejam demitidos. A lista teria chegado às mãos dela através de um suposto funcionário dos Correios que reclama da oposição ao governo feita pelo que chama de militantes. A senhora deputada entregou a tal lista ao ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, o astronauta, e tratou o assunto como denúncia. Segundo a bancada do PT, não é admissível, aspas, atender a sanha revanchista e perseguidora contra as forças políticas de oposição. O fascismo é sempre assim, você quer eliminar quem não pensa com você, as pessoas que não pensam com você, que fazem oposição, têm que ser eliminadas da face da terra. Essa deputada está agindo assim. Quem age assim e que é um provocador da pior espécie, é o atual ministro da Educação. Esse aí é um dia após o outro com frases agressivas, curtindo que estudantes sejam agredidos. Agora, nas suas redes sociais, lá no seu Twitter, ele aplaudiu, vejam vocês, a censura à palestra que o Boulos ia fazer ontem no Instituto Federal do Paraná. O Boulos iria falar a alunos e professores do Instituto a convite deles. O Abraham Weintraub publicou um Twitter comemorando a decisão da diretoria da instituição que simplesmente proibiu a palestra. O ministro, que é um boquirroto, um falastrão, disse, olha só, o Brasil está mudando. Essa tigrada precisa saber que os brasileiros acordaram. O Boulos manteve a palestra, falou para o pessoal na rua, foi um sucesso do lado de fora do Instituto Federal do Paraná. Esse é o ministro da Educação. Por isso que é importante que dia 13 as pessoas saiam às ruas em solidariedade aos estudantes, aos professores, às pessoas ligadas diretamente à educação, e todos nós somos ligados diretamente à educação, porque temos filhos que estudaram, que estudam, que se formam, não é? E tem um governo que tem um ministro provocador, boquirroto como esse. Eu vou dar voz aqui ao nosso pessoal, como sempre, que é muito bom falar com vocês. A Marinalva, de Salvador. Boa noite, Zé. Domingo é dia dos pais. Tudo de bom, muito obrigado. Eu agora tenho uns netinhos também, bem legais. Tem 4 netinhos. Lula livre. Olá, Zé. Aqui é o Faustino. Eu e minha mãe Graça adoramos você, de Guaianazes. Sérgio de Salvador, manda um abraço para mim. Adoro a TVT e Trajano. Marcos Santana, também de Salvador. O Juarez e o Pedrão, filho dele lá de Mogi das Cruzes, sempre presente. Dia 13, todos na rua, no maior Tuciname Unidos pela Educação. Aqui é a Maria Luísa de Santo André. Boa noite. Você vai divulgar os locais de manifestação do dia 13 na segunda-feira. Um dia antes, podem se preparar que a gente vai dar um grande número aqui de locais de manifestação pelo Brasil afora.
Querida Lise, boa noite, meu amigo Zé. Estou pasma com as notícias. Fazer cocô dia sim, dia não? Senhor, diz a Lise, também de Salvador. Vocês repararam como entra gente de Salvador aqui no Papo com Zé? Ou via TV Quirimurê, ou via aplicativo da Rede TVT, ou no Facebook do Trajano, né? Muito legal, muito legal. Bom, o Eduardinho, tá? Teve o seu nome aprovado pelo governo americano para ser o embaixador lá em Washington. Todo mundo já esperava isso. O Trump, que a princípio não sabia, depois fez elogios ao filho, ao 03. O Eduardo Bolsonaro, evidentemente, incluiu entre as credenciais aquela habilidade para fritar hambúrgueres, né? Ele tem que ser sabatinado ainda pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado. Você tem alguma dúvida que ele vai ser sabatinado e todo mundo vai dizer amém? Doutor, inclusive o governo está tentando trocar alguns senadores, alguns que estão em cargos, sei lá o quê, que voltem para o Senado para participar dessa sabatina, que vai ser uma festa, né? Que coisa impressionante. Vamos falar de música. Há uma dúvida em relação ao quando nasceu e tal, do Lenny Day. O Lenny Day foi um baita coreógrafo, bailarino, cantor. Faz 25 anos da morte dele. Ele, quando veio para o Brasil, ele participou daquele filme, incluiu West Side Story, que é um musical sensacional. Ele veio para o Brasil em 1960, ele se naturalizou brasileiro, ele na Bossa Nova, ele colocou uma maneira de dançar a Bossa Nova em espetáculos, ele que mostrou Elis Regina como ela devia se manifestar no palco, porque ela mexia os braços e tal. Ele criou depois os Zicroquetes, foi um grupo muito famoso aqui no Brasil e fora, principalmente na França e em Paris. Ele era um símbolo da contracultura. Ele dirigiu shows também da Liza Minnelli e tal. Olha, vamos ver um VT do Lenny Day. Olha, o que ele dançava era inacreditável, um fora de série. Gee, honey, I'm sorry. That old witch ought to be boiled in oil. Thanks, Jim. Hey, look, there's Jennifer with one of her rich boyfriends. Boy, doesn't she look great? She's lovely. I bet 100 beads pop off every time she moves. Vodka and tonic. Same for me. Make it 2. Really? Bom, como vocês viram, não teve Lenny Day, não teve dança, não teve coisa nenhuma. Foi um VT que entrou, caiu do céu, não sei como surgiu aí no Papo com o Zé. Mas fica a nossa homenagem, a lembrança ao Lenny Day, tá? Fala do Zicroquete, mas ele não entra nesse trecho escolhido pelo VT. Denúncia aqui da agência Spotlight, do nosso querido Lúcio de Castro, um grande jornalista investigativo. Um ex-sócio do todo-poderoso ministro da Economia, o Paulo Guedes, ganhou apenasmente, como diria, 3 vagas em conselho de administração do governo. 3 vagas em conselhos diferentes. O nome da figura é Eudes de Gouveia Varela, tem direito a pagamento pela participação nesses 3 conselhos. Foi uma denúncia do levantamento da agência Spotlight, do Lúcio de Castro. O Paulo Guedes nega, mas a verdade é que esse ex-sócio dele foi indicado pelo Ministério da Economia para 2 lugares, o Banco do Nordeste e a Embrapa. E um 3º lugar também que ele participa. Cada participação dele nesses conselhos, ele ganha em volta de 4.500, 5.000. Você imagina, vai aqui, vai ali e tal, sem fazer nenhum esforço, só porque é amigo do Todo-Poderoso. Vamos lá. Hoje é Dia Nacional dos Povos Indígenas, mas o governo parece ignorar completamente os direitos deles, né? Aliás, o governo persegue os indígenas brasileiros. A liderança Yanomami denunciou o garimpo ilegal, que a gente sabe, outro dia no Amapá, outro dia mataram uma liderança indígena.
ameaças e danos ambientais no território Yanomami e Roraima. O governo Bolsonaro, porém, quer legalizar a mineração em terras indígenas. Se vocês não sabem, o Bolsonaro se vangloria de ter sido garimpeiro. Atualmente, mais de 15 mil garimpeiros ilegais exploram ouro na maior terra indígena brasileira, causando sérios danos ambientais. O Dario Copenaua, um dos líderes Yanomami, disse o seguinte: Bolsonaro não está só prejudicando os Yanomamis. Ele está arrumando problema grande para o Estado brasileiro, tá? Vamos ver se tem mais aqui nosso pessoal participando. Pim, pim, piririm, pá. Fecha esse celular, e fecha, você tem que reabrir. A Dalva de Assis. Querido Trajano, manda beijo para minha mãe esquerdista, Maria Rosa. Salve a Maria Rosa. Sou a Suzy Faria, falo da Aclimação aqui de São Paulo. Feliz Dia dos Pais, Lula livre. Cátia de São Paulo, vamos acordar esse povão para todos irem à rua no dia 13. Beatriz Lula Piguim, a entrevista com a presidente Dilma foi sensacional, mas poderia ter sido feita em 2 partes para podermos escutar mais ela, né? Lula livre. Eu tenho quase certeza que sábado e domingo, pode até perguntar lá, viu, Augusto, se tem reprise da entrevista do Lula com a Dilma. Se tiver informação a tempo, eu passo para vocês. Foi exibido ontem, numa entrevista com o Juca Kfouri, mas acredito, sempre o programa do Juca tem reprises no fim de semana. Vou confirmar já. Gabriela Figueiredo, boa noite. O que você acha da ida do Davi Luiz ao seu querido Arsenal? Estou sempre vendo a reprise, que é no final da noite. Olha, quem tinha aquela dupla de zaga lá, tal do Mustafi e Sócrates, o Davi Luiz é rei ali. Eu acho que foi uma boa contratação. Eu que sou torcedor do Arsenal, tá? Muito bem. Segundo o nosso Felipe, que recolhe aqui as mensagens, as mulheres estão com tudo no comentário hoje. Eu só li praticamente o comentário das mulheres. Fala um pouco de música do Léo Gandelman. Ele, compositor, saxofonista, arranjador, faz 63 anos hoje, nasceu no Rio, toca desde criança, começou na música erudita, depois foi para a música popular, já gravou com Rita Lee, Jorge Benjó, com todo mundo, gravou muito e participa de muitos shows aqui e fora do Brasil. Parabéns para ele, Léo Gandelman, com 63 anos. Tinha uma ilustração que eu acho que não entrou, mas tudo bem, vamos em frente. Saiu uma matéria hoje, quem é que deu essa matéria? Não sei se foi Revista Fórum, mas de qualquer maneira mostra o número de cartas que o Lula da prisão já escreveu, cartas e bilhetes, e reproduz. São mais de 50 cartas e bilhetes desde que foi levado à carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba. O Lula está preso há 489 dias, gente. É brincadeira. E ele mandou para o Chico Buarque no aniversário. Ele comentou as ofensas do Bolsonaro ao presidente da OAB, que ele mandou uma carta também para o presidente da OAB. Uma das cartas foi endereçada também a Beth Carvalho, quando a Beth estava internada. Já mandou várias mensagens a artistas e personalidades da esquerda. Ele já escreveu um texto quando completou 1 ano da execução da Marielle. Então, foi interessante essa matéria. Eu não sei direito que site que está, se é na Agência Pública, Revista Fórum, mas eu encontrei pela manhã, fiz questão de dar aqui, mas faltou o nome do site, tá? Um shopping de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, escapou por pouco, muito pouco mesmo, de ser enquadrado em crime de discriminação religiosa. O shopping São João de Meriti era na Baixada Fluminense, perto de Nova Iguaçu, Caxias e tal, que se chama Vida, havia direcionado vagas de trabalho a fiéis e igrejas evangélicas, o que configura crime. Os proprietários do centro comercial tiveram que assinar o chamado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O procurador do trabalho reconheceu que há um aumento da violência contra direitos humanos e trabalhistas. Não pode isso acontecer. Mais um pouco, esse shopping seria enquadrado. Na verdade, devia até ser mesmo. Há 107 anos, nasceu, nós estamos falando muito de Salvador, da TV Quirimburê, pessoal da Bahia, que se comunica muito com a gente aqui, nascia em Itabuna, na Bahia, Jorge Amado.
Ele morreu em 6 de agosto de 2001, 4 dias antes de completar 89 anos. Foi depois, bom, falar da obra do Jorge Amado, deixa eu anotar aqui, vem cá, mostra aqui. Sábado, estamos homenageando o Jorge Amado, lembrando os 107 anos que está fazendo hoje de nascimento. Tá, legal. Eu agora recebi a informação aqui da reprise do programa, da entrevista do Juca Kfouri com a presidenta Dilma, que alguém pediu aqui, podia passar em 2 partes e tal. Você vai poder assistir no sábado, 8h30, tá? E domingo às 8 da noite, aqui na TVT. Então você tem mais 2 oportunidades para assistir essa entrevista espetacular da presidenta Dilma com o Juca Kfouri. Como é que nós estamos de tempo? Eu vou pular essa nota 14, tá? Que fala da Sharon Tate, que foi assassinada brutalmente e tal. E vou falar do Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo. Zagallo não anda bem de saúde, está adoentado faz tempo, hoje completa 88 anos. Ele jogou em 3 times, começou no Meu América, como juvenil, depois ele foi pro Flamengo e no Botafogo ele fez mais nome, jogava com Quarentinha, com Garrincha, com Amarildo. Depois, como técnico, ele correu o mundo, né? Correu o mundo. E como treinador, todos os times do Rio, na Arábia, não sei mais aonde e tal. Mas na seleção brasileira, que ele tem números impressionantes. Ele ganhou como jogador em 58 e 62, foi campeão em 70 como técnico e em 94 como assistente técnico. Então a carreira dele é impressionante. Em 7 participações de Copa, o Zagallo chegou a 5 finais. Parabéns ao Mário Jorge Lobo Zagallo. Está doentinho e tal, mas está ainda lutando. Falei de um campeão do mundo, de um bicampeão do mundo, que é o Zagallo. Vou falar agora do Altair, que faleceu hoje. Altair foi um jogador do Fluminense, começou como lateral esquerdo, depois no final da carreira 4º zagueiro. É o 4º jogador que mais vezes atuou com a camisa do Fluminense. Ele foi também campeão do mundo, não jogou partida nenhuma, mas era reserva do Nilton Santos em 62, tá? Ele é o 24º campeão mundial pelo Brasil a morrer. Há muito tempo ele estava com Alzheimer e teve até na época da Copa do Mundo, ex-jogadores foram levados para Brasília, ele desapareceu dos companheiros, foi uma preocupação enorme, acabou reaparecendo. Jogava muito o Altair, jogava muito. Os mais novos não sabem, mas eu que venho de longe vi jogar e jogava muito, como lateral esquerdo e como 4º zagueiro. O querido Chico Malfitani, jornalista, é um dos fundadores da Gaviões da Fiel. Ele deu uma entrevista muito interessante hoje para a Ponte Jornalismo e comentou primeiro a agressão dos PMs, aquele torcedor que se manifestou contra o Bolsonaro, tá? Ele falou ele falou como Sócrates faz falta, né? Lamentou muito. Sobre aquela retirada da camisa que em homenagem a Marielle, lá na exposição no Corinthians, ele comentou: foi lamentável um grupo de conselheiros fazer esse movimento para retirar essa camisa do memorial. Pior ainda, foi a diretoria ter acatado isso. Sobre o torcedor que foi algemado, agredido e levado para a delegacia interna do Taqueirão, ele fala: então contra a Dilma podia, e contra o Bolsonaro não pode. É sinal que a ditadura é aqui e está cada vez mais próxima. Ele disse que nós temos que contrapor a tudo isso, não podemos nos calar. E tem que lembrar que o Chico é um dos fundadores da Gaviões da Fiel, que esticou uma faixa em plena ditadura lá no Morumbi, né? Diretas já, tá bom? Vamos falar do Campeonato Brasileiro, que tem rodada amanhã, tá? Tem rodada no domingo e um joguinho só na segunda-feira. Vamos lá, tela. Ceará e Chapecoense. O grande clássico Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi, eu acredito que vai lotar, né? É o líder Santos contra São Paulo. Daniel Alves e o Juan Fran não vão jogar, mas há um clima de euforia com a contratação dos dois. Flamengo e Grêmio, o Flamengo não pode começar a perder, porque senão se distancia de vez do pessoal que está em cima. Atlético Mineiro e Fluminense. Fluminense tem que conseguir pelo menos um empate para não voltar para a zona lá de baixo. Isso tudo amanhã. Vamos no domingo. Internacional e Corinthians, jogo importante. Palmeiras e Bahia, Palmeiras não pode desgarrar do Santos, né? Botafogo e Atlético Paranaense,
Avaí e Cruzeiro sem técnico ainda. O Mano Menezes pediu demissão. Goiás e Vasco, jogo de desesperados, tá bom? E na segunda-feira, CSA e Fortaleza. Vamos para a única enquete de hoje, que fala do clássico Sansão, que vai ser no Morumbi amanhã. Quem vence? São Paulo ou Santos? Vamos lá, pim-pim, piririm, pim-pim. 67%, 67%, Santos, São Paulo. Bom, o Santos está liderando o campeonato, está com mais moral, então o Santos, para o nosso pessoal, é o favorito. Vamos falar em Jogos Pan-Americanos para dar um quadro de medalhas aqui, eu vou ler para você. Estados Unidos estão com 83 de ouro, Brasil 39, Canadá 29, México 28, Cuba 23. Estados Unidos, evidentemente, chegarão em primeiro lugar. O Brasil, acho que garante o segundo lugar. Canadá e México disputam ali terceiro e quarto. E Cuba, que está em quinto, disputa com a Argentina, quinto, sexto lugar. Tá bom? O Brasil tem hoje no iatismo, na vela, ganhou muitas medalhas e tal. Dá para ler ainda um pessoalzinho aqui? Dá, vamos ver aqui, ó. Pessoal que sempre faz o programa com a gente, que eu gosto muito de comentar aqui, de registrar as mensagens. Ivan Lula Nascimento, espero te encontrar de novo na Paulista na terça-feira, dia 13, não perca o seu programa. Pio Conceição de Almeida da Bahia, seu programa é porreta. Thelma Jardim, fala do Bozo. Manda um alô pro Alex Salvador, Lula Livre, Marielle Vive. Mário Isadora de Palhoça, Santa Catarina. Ele acha que o Coisa tem obsessão com sexo e excrementos. Adelma Tenório do Rio de Janeiro, Oscar de São Bernardo, vamos todos para a rua dia 13, diz o Claudeci de São Bernardo, Alaíde de São Caetano do Sul, Helena Manzano de Barueri, que legal, né? Bom, eu falei que no início do programa que hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas e que eu ia colocar um vídeo muito legal produzido pela ONU. Essa data é comemorada no mundo inteiro, dia 9 de agosto, tá? Na sequência, você fica do vídeo, você fica com seu jornal. Desejo a todos um grande... Melhorou o frio aqui, não está tão frio em São Paulo. Um bom fim de semana para todos. Na segunda-feira eu prometo que vou dar vários locais de manifestação para o dia 13 de agosto, dia do novo Tutsinami pela educação. Um abraço e até segunda.